Boa tarde a todos e bem-vindos a mais um vídeo especial aqui do canal da Suno Research, do canal do Suno Notícias. Eu sou Carlos Cauti, sou editor do portal Suno Notícias e hoje estamos aqui para falar de um assunto bastante espinhoso: justiça tributária e fundos imobiliários. O que está acontecendo é que os fundos imobiliários estão sendo tributados, ou melhor, a justiça está negando a isenção de imposto de renda para os fundos imobiliários. Vamos entender melhor sobre o que está sendo negado essa isenção tributária, quais são as sentenças que negaram esta isenção tributária dos FIIs, e para isso estamos aqui com o nosso convidado especial, que na verdade já é um frequent flyer aqui do Suno Notícias, nosso queridíssimo advogado tributarista Matheus Bueno, do escritório Bueno e Castro Tax Lawyer de São Paulo. Muito obrigado, Matheus, por sua disponibilidade e bem-vindo ao Suno Notícias. Obrigado, Carlos. Um prazer estar aqui de novo conversando com vocês. Prazer todo nosso, Matheus. Então, vamos diretamente ao ponto da questão. A Justiça de São Paulo negou, mais uma vez, não é a primeira vez, mas é mais uma vez, que os fundos imobiliários tenham isenção de imposto de renda sobre ganhos obtidos com venda de cotas para outros fundos similares. Então, ganho de capital não obtido pelos fundos através de venda de imóveis, né? Mas sim através da venda de compra e venda, né, de outras cotas de outros fundos. Então, obviamente, estamos falando de fundos, nesse caso, de FOFs, né, porque são eles que têm participação em vários fundos imobiliários e eles atuam comprando e vendendo cotas, rentabilidade, né, os proventos dos outros fundos onde tem participação, e até hoje, pelo menos até um tempinho atrás, a gente entendia que esse tipo de fundos, os FOFs, eram isentos de imposto de renda, não somente nos proventos, na distribuição dos proventos, mas também nos ganhos de capital. Mas a Justiça, especialmente aqui em São Paulo, tem outra interpretação, ou melhor, a Receita Federal tem outra interpretação, está cobrando 20% do imposto de renda sobre o ganho de capital na base de uma solução de consulta editada pela Coordenação Geral de Tributação, né, uma resolução interna da Receita Federal, e a Justiça está dando razão para a Receita Federal, dizendo que os não são tributados, não são isentos, né, da tributação, então tem que ser tributados. Agora, os fundos e os advogados deles, né, têm outra opinião, porque acham que esta isenção está prevista em uma lei, no artigo 16 da Lei 8.668 de 1993, que fala, abre aspas, os rendimentos e ganhos de capital oferidos pelos fundos de investimento imobiliário ficam isentos de imposto sobre operação de crédito, câmbio e seguro, assim como de imposto sobre renda de proventos de qualquer natureza, fecha aspas. Matheus, o que está acontecendo? Temos uma lei que fala uma coisa, uma regra interna, uma resolução interna da Receita que fala outra, e a Justiça, porque foi judicializado o caso, está dando razão para a Receita. Vamos lá, Carlos. O que tem acontecido? A gente tem, na verdade, divergência na interpretação do mesmo dispositivo. Nós temos essa lei que você mencionou, que é a Lei de 93, e como muitas outras do Brasil, ela foi sendo reformada com o tempo. Então, vários artigos foram inseridos. No Brasil, eventualmente, é até comum você ter um artigo 16, aí vem o 16A, né? Para não renumerar todos os outros, eles, em vez de inserir no meio, eles... Então, não é difícil a gente ver isso. E está havendo uma divergência de interpretação sobre essa lei para ver se realmente os fundos têm a isenção do patrimônio deles. Então, acho que como você bem colocou, do que a gente está falando aqui, não é o rendimento do fundo para o cotista, é um rendimento, um ganho do próprio fundo, né? E aqui o resumo da ópera é que a lei deu um tratamento que o mercado, os contribuintes, sempre assumiram que os fundos teriam o seu portfólio isento, assumindo então que, olha, eu sou um veículo de investimento, e o dinheiro que os cotistas injetam aqui, toda vez que ele vai crescendo, mas ainda é do fundo, é ganho do próprio fundo, é um lucro, o rendimento do próprio fundo, e esse estaria isento. Só quando o cotista realiza ou recebe esse ganho, seja via liquidação, amortização, resgate, etc., é que haveria a tributação. Logo, quando um fundo compra e vende cotas de outros fundos com ganho,
esse ganho ser isento. Só que, eventualmente, os contribuintes podem ter dúvidas sobre o tratamento tributário e podem formular uma chamada consulta à Receita Federal. Então, qualquer um de nós pode apresentar uma consulta formal, como eles chamam. Eu preciso só me identificar e dizer da situação que eu tenho a dúvida. Eu preciso demonstrar que eu tenho efetivo interesse, estou concretamente enfrentando aquela questão. O fisco não pode servir de mero órgão consultivo, né? Eu tenho que realmente mostrar que eu tenho uma situação concreta daquela. E quando você faz um pedido desse, depois de alguns meses, normalmente, a Receita dá a interpretação oficial do fisco. E foi isso que primeiro aconteceu. Lá em 2014, um dos interessados, um dos administradores de fundo, teve dúvidas, né, sinceras sobre se ele deveria ou não tratar esse ganho. Quando ele, fundo, comprava e vendia cotas de outros fundos, tratar esse ganho como isento e levou isso à Receita. E aí, em 2014, veio essa orientação do fisco, que é uma resposta que a gente chama de solução de consulta, dizendo que não, você não tem isenção. E o que aconteceu de lá em diante? Quando o fisco solta uma resposta dessa, ela é publicada no Diário Oficial, naturalmente se protege o sigilo do contribuinte que fez a pergunta, então não necessariamente você vai saber quem fez a consulta ou qual é o caso em concreto, mas a orientação serve como um precedente. E todos os fiscais, os servidores federais, né, que trabalham para a Receita Federal, estão obrigados a seguir o que está numa solução de consulta dessa. Então, a partir de 2014, a Receita formalmente se posicionou no sentido de que, olha, os fundos de fundos não teriam isenção ao apurarem ganho de capital na revenda, né, na compra e venda de cotas de outros fundos. E aí, contra essa posição do fisco, o contribuinte não precisa simplesmente assumir que ela está correta, ele pode insistir que ele tem direito à isenção e ele pode, inclusive, levar isso ao judiciário. Então, alguns administradores podem ter decidido, como a gente diz em termos leigos, peitar o risco e dizer, olha, eu sei que o fisco acha que eu tinha que pagar, mas eu acho que eu estou certo, então não vou pagar. Esse administrador, o que pode estar acontecendo? Um dia ele pode vir a ser cobrado desse imposto e ele vai ter que se defender perante a Receita e, eventualmente, o judiciário. Alguns outros podem entrar direto com uma ação de uma conduta talvez mais conservadora, dizer, olha, como eu já sei que o fisco acha que eu não tenho isenção, mas eu acho que eu tenho direito, eu vou me socorrer do judiciário. E é isso que aconteceu nesses casos que você mencionou, já são mais de 10, né, que se conhece agora, em que alguns administradores entraram com ações e levaram ao judiciário a seguinte questão. A lei permite que eu tenha isenção quando eu, fundo, realizo um ganho porque eu vendi cotas de outros fundos? E, por enquanto, infelizmente, as decisões do judiciário não são finais, não são decisões que já transitaram em julgado, como a gente diz, mas as primeiras decisões têm sido negativas para o contribuinte, ou seja, estão concordando com aquele posicionamento da Receita. Acabou a briga? A gente está... Não, isso vai andar ainda, a gente tem no judiciário 2 instâncias, ainda podemos levar para Brasília uma discussão dessa, mas o placar, por enquanto, realmente está sendo favorável ao fisco, de modo que os fundos de fundos têm uma contingência, como a gente diz, algum risco. Quando eles apuram esse ganho e não oferecem a tributação, eles sabem que o fisco, sabendo disso, pode cobrá-los e eles podem ter uma briga que, por enquanto, os precedentes não são favoráveis. Mas aqui, um parênteses, é uma discussão diferente de tudo isso que está vindo na reforma tributária, né, de tributar o rendimento do cotista. Aqui é o patrimônio do próprio fundo, ele está isento mesmo ou não. Então, primeiramente, vamos explicar também para o nosso público que estamos falando de Justiça Federal, né? Então, estamos falando também em primeira instância na Justiça Federal, por sinal, ou seja, ainda temos 2 graus de discussão, né? Ainda tem o Tribunal Regional aqui, né, no caso de São Paulo, da terceira região, e eventualmente lá para Brasília, caso venha a ter uma outra instância, né, se recorra mais uma vez. Então, estamos nesse momento com placar favorável à Receita, mas ainda não foi colocada a palavra final, até porque você sabe melhor do que eu, né, Matheus? Muitos processos, em primeira instância, tem um desfecho e depois, nas instâncias superiores, acaba tendo um desfecho oposto muitas vezes. Então, não está nada definido, mas é claro que temos vários casos, não somente aqui em São Paulo, mas vários casos, né, de juízes de primeira instância que decidiram em favor da Receita Federal. Então, isso, de fato, deixa um pouquinho a gente com a pulga atrás da orelha para ver o que poderia acontecer. Agora,
É claro que também tem outra questão aqui que me pareceu um pouco duvidosa, ou seja, se a Receita começa a tributar os fundos por operações de ganho de capital e depois o cotista recupera, ou seja, saca a sua cota e tem que pagar também, se caso ele colocou o dinheiro no fundo, aportou dinheiro, vamos supor a 100, o fundo valorizou e ele saca a 150, ele tem que pagar naqueles 50, 20% de imposto de renda. Nesse caso, com essa interpretação judicial, não estamos falando de bitributação? Não tem o problema de bitributação? Boa pergunta, Carlos. Vamos lá. De novo, aqui a gente tem que primeiro distinguir quem é o contribuinte, né? E aqui, talvez eu vá fazer um parênteses para explicar por que os contribuintes sempre defenderam, e eu tenho a posição também favorável de que a isenção deveria prevalecer. O fundo em si, ele tem um CNPJ, mas ele não é uma entidade jurídica, né? A gente tem, acho que, se não me engano, na MP da Liberdade Econômica, o reconhecimento cabal de que, olha, é um condomínio, né? É um coletivo ali de investidores, mas que não ganha vida própria. Quem é tributado, quem sim tem personalidade, como a gente diz juridicamente, e é tributado, é o cotista. Então, quando nasceram os fundos, nessa mesma lei lá de 93, sempre se previu que o portfólio, né, o patrimônio dos fundos, seria isento. Porque a lógica da legislação foi, olha, eu tenho um cotista no andar de cima e o fundo no andar de baixo. E eu não preciso tributar aqui. Quem vai ficar rico de verdade, quem vai ganhar, ter renda, né, oferir renda e ser tributado por imposto de renda, é o andar de cima o cotista. Então, o dia que esse rendimento subir, eu tributo. Por enquanto, o fundo, o patrimônio dele líquido ele vai crescendo, eu não preciso tributar. Mas se a gente olhar na história, cara, a gente vai perceber que no começo, quando se criaram esses fundos, né, e se previu, então, essa isenção de portfólio, houve, talvez, aí algum abuso de alguns poucos players do mercado de colocar dentro do fundo operações, investimentos que não mereceriam aquela isenção. E aí, para coibir, né, o uso do fundo como um veículo indevido de planejamento, né, o fisco limitou, olha, não, agora vou fazer o seguinte, e aí fisco, CVM, né, a regulamentação, limitou, dizer, olha, a gente vai definir onde esses fundos podem investir. E aí, no caso de um fundo imobiliário, por exemplo, ele tinha muito menos opções do que ele tem hoje de investimento. Talvez, seja exagerar, mas vamos dar um exemplo singelo aqui. Talvez, nessa época, a gente só visse os tais fundos de tijolo, né? Realmente, eles eram proprietários de lajes e de imóveis. Com o desenvolvimento do mercado, a regulamentação veio permitir o nascimento de outras espécies de fundo, por exemplo, os fundos de papel, que compram certificados recebíveis, etc., e cotas de outros fundos. E aí, a lei que tinha limitado as possibilidades de investimento, e quando ela limitava, ela dizia, olha, para você ter isenção, você tem que estar limitado, então se você saísse daquilo, né, se você investisse onde você não podia, você perderia aquela isenção. Mas a lei que limitava, ela teve que ser um pouco aberta para permitir, então, que esses fundos investissem também em outros fundos. E é aqui que eu acho que nasce a confusão, tanto da Receita, como do Judiciário. A Receita, naturalmente, ela deu uma leitura que acaba tendo mais arrecadação. Eu digo naturalmente porque a gente tem o costume de ver que a preocupação, né, dos servidores ali é garantir a arrecadação. Então, eles conseguiram achar uma lógica para dizer, olha, não, eu aplico o artigo 18 para dizer que o ganho na venda da cota é tributado. Mas esse dispositivo, na minha interpretação e da boa parte dos contribuintes, era para destinado ao cotista. O cotista que tem cotas quando ele vende, ele tributa o ganho, né? O rendimento que eu tenho, que o fundo me paga, ele é isento quando eu tenho aquelas condições de mais de 50 cotistas, etc. Mas quando eu vendo as minhas cotas com ganho, eu pago imposto. Esse dispositivo está mirando essa pessoa. E existe um outro dispositivo, que é o artigo 16, que fala que, olha, e o portfólio do fundo é sempre isento. Então, a Receita, para defender que haveria a tributação, ela usou um dispositivo que estava mirando o cotista. E o dispositivo especificamente fala, independente de você ser isento ou não. Mas a minha visão e a visão dos contribuintes é de que você não pode esquecer que o cotista, nesse exemplo, é também um fundo. E não pode ficar uma situação do ovo ou galinha, né? Quem que prevalece? A isenção do portfólio ou o ganho de capital de venda de fundos? Aqui me parece que, até por regra de interpretação da legislação, como eu tenho um dispositivo específico para a situação, eu deveria aplicar esse dispositivo. A Receita pegou aquela regra e esqueceu dessa exceção. E o Judiciário foi para esse lado. E por que eu fiz esse parênteses enorme? Para entrar na sua resposta.
Se eu já estou tributando o fundo quando ele tem um ganho, o que acontece com o cotista? Aí vamos lá. Se o fundo vendeu já cotas e não tributou, assumindo que ele era isento, a Receita chega e fala, eu acho que você tem que tributar, a Receita vai cobrar o fundo, vai fazer o lançamento, cobrar na pessoa do administrador, e aí o fundo vai ter que se defender, como ele se defende nessas ações, o administrador, o representante, e se lá no fim esse processo for derrotado, ele for perdido, né, ou seja, a Receita tiver direito de cobrar, o fundo vai pegar o patrimônio dele e vai, ó, gente, apareceu uma conta aqui, eu vou ter que pagar. Então, não necessariamente o cotista que recebeu o rendimento lá atrás, que foi isento, vai acabar pagando o pato. Isso vai ficar no patrimônio do fundo que está, vamos dizer assim, sendo responsabilizado. Se o fundo tributou, aí o que acontece? Eu achatei o total de rendimento que o fundo tem para ele poder distribuir. Então, não seria necessariamente uma bitributação, porque uma coisa é o imposto devido pelo fundo, e isso assusta muita gente, né? Mas o fundo não paga imposto. É aí que a gente tem essa situação. O fundo nunca pagou. Aí você está dizendo que o fundo, se ele vender cotas de outros fundos, é uma das poucas exceções onde ele pagaria. E as exceções existiram não para esse caso. Existem as exceções para tributar o fundo, ou esse portfólio, quando ele aplica onde ele não deveria aplicar. E aqui aplicar em papel de outro fundo não é proibido. Então, quem hoje tem um fundo que está tendo ganho, e isso tem sido cada vez mais comum, porque além de ser um instrumento muito, vamos dizer assim, recorrente, com a pandemia, né, Carlos, as cotas dos fundos derreteram. E aí esses fundos compraram várias cotas da Bacia das Almas e agora, com a recuperação do mercado, estão vendendo com ganho importante. Aí surge o fato gerador, né, a discussão daquele imposto. Ficou grande essa conta. Olha, então, se eu vou vender agora, eu tenho isenção. Se eu não tiver, minha rentabilidade cai muito. Se eu pagar esse imposto, o rendimento que chega no cotista isento, ele já vai estar sendo tributado. Se eu não pagar, essa conta, né, essa responsabilidade vai ficar para frente e para quem for cotista na hora que isso eventualmente aparecer numa cobrança. Claro, então ou ele cobra agora, se reduz a rentabilidade do cotista de hoje, ou ele deixa para o cotista de amanhã, quem quer que seja, que pode ficar com o pato. Né? Então também é uma decisão importante dos administradores dos fundos. Mas de fato, Matheus, vou pegar o gancho do que você falou. Essas ações estão aumentando nos últimos anos. A gente viu esse aumento de ações a partir de 2019, que não por acaso foi um momento em que o mercado já estava se recuperando depois da crise de 2016, começo de 2017, o Wesley Day, caminhoneiros, etc. 18, no mercado estava se recuperando e não por acaso. Muitos fundos estavam também obtendo ganhos interessantes e foi aí que muitos procuradores levantaram as antenas e começaram a processar esses fundos, pedindo esse 20% de imposto sobre ganho de capital. Você acha que esta ação, de fato, esse aumento das ações deriva do andamento do mercado? Se o mercado fosse ainda na baixa, nenhum procurador teria falado nada, estaria aguardando muito propício para cobrar uma grana, um dinheirinho para os cofres públicos? Eu acho que acaba sendo uma conjugação de algumas variáveis. Né? Com certeza, eu acho que a solução de consulta da Receita, que, se não me engano, é de 2018, foi o primeiro gatilho disso, porque ali ficou sacramentada a posição do fisco, né, contra a isenção. Até então, qualquer administrador podia ter uma dúvida razoável se existia ou não existia essa isenção, ele podia acreditar, olha, meus assessores todos dizem que eu tenho direito à isenção, nunca me disseram que eu não teria. Se alguém for autuado, era uma situação específica tal que eventualmente não era pública. Quando veio a solução de consulta em 2018, ficou na vitrine. E aí os bons administradores já não podiam se excusar de saber que havia aquela posição. E opinião da Receita, não é lei. É uma opinião da Receita. Justo. Mas a opinião da Receita é a opinião de quem cobra. Então ele também tem que, talvez por conservadorismo, pensar, olha, eu também não posso seguir a vida como se isso fosse uma opinião errada. É a opinião de quem cobra. Mas ele podia, sim, não acho temerário, de uma forma muito arrojada, ele dizer, olha, mas eu também tenho convicção de que se isso for um dia discutido, eu posso vencer. Quando a gente começar a ver tantas ações sendo distribuídas e, por enquanto, no placar não ser favorável, aí eu acho que o administrador começa a ter um cenário um pouco diferente. Não é só o fisco dizendo que a isenção não existe. Também o judiciário, ainda que em decisões não definitivas, tem sinalizado assim. E aí existe sempre uma análise de risco, né?
qual é o tamanho do risco que eu estaria correndo se eu seguir a vida aplicando a isenção versus eu eventualmente tentar me socorrer, ou entrando com uma ação própria, ou esperando um pouco esse movimento acontecer. E aí, para terminar, né, o último gatilho, talvez, do aumento desse tema, né, da fama desse tema, é porque a gente tem visto esse movimento de mercado, mais fundos sendo abertos, mais fundos existindo, renda fixa caindo, o pessoal indo para renda variável, uma demanda aumentando, mais gente interessada, e aí valores envolvidos acabam sendo maiores, especialmente por conta desse fenômeno da oscilação grande que a gente viu no preço das cotas, né? Então, algo que talvez há 5 anos atrás não tivesse um potencial de arrecadação muito grande, hoje já começa a ser mais interessante para o fisco, porque o fisco também não está ganhando porque tem mais cotista, mas é inegável que existir mais cotistas é porque também existem mais fundos, mais dinheiro circulando nesse mercado e mais ganhos da compra e venda de cotas de fundos por outros fundos. Pois é. Agora, só uma curiosidade, na sua experiência, nessas opiniões que a Receita dá, nesses esclarecimentos que a Receita dá, houve no passado também uma judicialização dessas posições? E no caso, quem acabava levando a melhor e se a Receita voltava atrás, já aconteceu, não aconteceu? Como é a sua experiência nesses casos no passado? É bem comum isso, Carlos. Não é para também assustar tanto os contribuintes. Talvez a gente possa até fazer a seguinte análise. A solução de consulta da Receita não é de ontem, é de 2018, né? E já tem 3 anos, pelo menos, que ela existe. E esse assunto não estava nos jornais, ou não estava tão... Por quê? Porque é bem comum o fisco dizer uma coisa e o judiciário desdizer o fisco. E como a gente tem uma relação um pouco bélica, né, entre contribuintes e fisco, existe, de fato, um certo preconceito de que, olha, o fisco sempre vai dizer o que é mais caro para o contribuinte. Então, a gente, no final, vai brigar e o judiciário vai dizer o que é. Eu não sei se alguém já fez algum levantamento de quantas soluções de consultas foram revertidas pelo judiciário. Mas a gente tem soluções de consulta que simplesmente repetem algo que já está meio que sabido pelo mercado, e aí uma questão que surge mas por que alguém perguntou isso para o fisco, né, se a regra já meio que existia? Bom, aí pode ser uma situação específica daquele contribuinte, ele pode até por conservadorismo, até contratualmente dizer, olha, eu acho que tem que pagar, e a outra parte fala, não, eu não acho que tem, vamos fazer o seguinte, a gente consulta para o fisco, o que ele decidir a gente faz. Já vi situações dessas. E tem situações que alguém cutuca a onça com a vara curta. Quando, eu costumo brincar com os meus clientes, quando a gente não tem certeza da resposta do fisco, a gente não faz consulta. Porque se eu tenho dúvidas que eu tenho um risco, a hora que eu perguntar e ganhar a resposta, eu tenho certeza que eu estou com uma contingência na vitrine. Então, eu costumo brincar, a gente só pergunta para o fisco quando a gente já sabe a resposta e já gosta da resposta. Nos outros casos, a gente só está cristalizando um risco que, por enquanto, eu tinha. E aí, o meu auditor, todo mundo vai dizer, olha, mas agora o fisco já tem essa posição, você não pode simplesmente seguir a postura anterior. Então, assim, voltando para a sua pergunta, é comum haver muitas respostas, o Diário Oficial todo dia sai com, eventualmente, dezenas de respostas, e nem todas elas são confirmadas depois pelo judiciário. Dependendo da complexidade ou da novidade do tema, é bem comum que isso vá para o judiciário e, não sei se é a maioria das vezes, mas é muito comum o judiciário reverter. Digo isso até como uma forma de talvez tranquilizar os envolvidos. Eu acredito que o judiciário deveria, e é bem possível que ele venha a reverter esse placar, por enquanto, desfavorável à isenção. Estou me lembrando agora, enquanto a gente estava conversando, de um outro caso parecido, onde a Receita também, vamos dizer assim, opinou sobre a parte de uma tributação sobre livros, né? E me lembro claramente que a Receita escreveu que livros não devem ter mais isenção tributária, porque quem lê são somente os ricos, né? O que, cá entre nós, é um absurdo sem tamanhos. A gente é um país que tem uma grande fatia da população iliterada. Então, é evidente que no universo das opiniões, né? Essa afirmação é super recente, é desse ano, e foi, ou no final do ano passado, estava envolvendo, inclusive, não era uma solução de consulta, mas era uma posição das autoridades que assinam as soluções de consulta. E elas estavam discutindo ali a tributação da CBS, né, e tirar o benefício dos livros. Eu acho que eles foram muito infelizes na colocação, e vejo, né, a importância de se debater esse tipo de situação. Mas, fazendo um paralelo aqui, Carlos, você está muito correto. A gente viu ontem o ministro Guedes desmentindo o secretário Tostes, que já falou que, olha, eu vou mexer nessa história de presumido e-mail também. E o Guedes falou, não, isso aqui a gente não mexe. Então, dá a impressão, realmente, né, de que do lado da Receita tem sempre alguém com uma listinha de maldades ali para tentar ver onde arrecadar mais e
E aí a gente fica do lado da iniciativa privada tentando defender, e o judiciário aqui no final do dia, imparcial, não vira ter lado, vai decidir o que vale. Por enquanto, as decisões negativas, me parece que elas estão ficando um pouco aquém do que deveriam ter ficado na profundidade da interpretação, da análise. Porque me parece que, de novo, existe uma isenção do portfólio e existe a tributação do ganho. Eu, Matheus, que tenho minhas cotas de fundo, quando eu recebo o rendimento é isento, mas quando eu as vendo, eu tenho a tributação. O artigo que eles estão mencionando para dizer que há tributação na venda está apontando para o Matheus, não para o fundo onde o Matheus investiu, que vai comprar cotas de outro fundo. Ali, a regra geral, no Brasil e no mundo todo, e a lógica de você ter um fundo de investimento, é você proteger o portfólio com uma isenção. E o fisco não precisa se preocupar com aquilo, porque todo o dinheiro que fica ali um dia vai chegar na figura do cotista. O fundo em si não sobrevive, né? E vai ser tributado. Então, me parece que quando o judiciário compreender a dimensão disso, e a gente talvez demore um pouquinho para chegar lá agora, a gente tende a prevalecer. E aí, para os nossos ouvintes aqui que são investidores de fundo, é uma análise de mercado, de risco. Talvez isso assuste alguns e a cotação diminua, mas aqueles que aceitarem o grau de risco, né, e no final se comprovarem corretos, tenta a ter um upside. O mercado vai se adequar ao que o judiciário vier a trazer. O que assusta um pouco é um pouco de insegurança, porque, de fato, por muitos anos se viveu acreditando que essa era a regra, que eu acho que é a correta, mas o judiciário, por enquanto, tem assustado um pouco a gente. Pois é, né? Até porque se de fato acabar com essa isenção tributária, vai, não digo matar a indústria dos fundos, mas pelo menos depotenciar muito o interesse que esses instrumentos têm, como justamente você falou, proteção do patrimônio e uma garantia de isenção, de redução tributária. Agora, é interessante notar, né, que esse 20% me faz lembrar também o Tiradentes e o Quinto dos Infernos, né, porque é justamente um quinto do valor. Então, pelo Quinto dos Infernos, a Receita está arriscando de matar uma indústria inteira, mas assim, é uma pequena nota de cor, né? Mas voltando a nós. Último ponto, Matheus, que eu te perguntar, né? Os 2 pontos. Telegraficamente, estamos em frente do fechamento aqui. Primeiro, nos outros países do mundo, a Receita, no país da OCDE, que o Brasil está tentando entrar na OCDE, chamado Clube dos Países Ricos, de maneira muito vulgar até, né? Nos países da OCDE, como são essas regras? São parecidas, são diferentes em geral? E se existe uma harmonização, no caso, tributária? E ponto número 2, se a reforma tributária, se a proposta apresentada pelo deputado Celso Sabino, agora na tramitação no Congresso, prevê alguma mudança nesse arcabouço jurídico? Vamos lá. No mundo, não é incomum a gente ter um veículo de investimento, via de regra também chamado fundo, em onde se prevê que fundo, fique isento e só as figuras das pessoas de verdade, vamos dizer assim, os indivíduos cotistas, é que vão ser tributados. O que é exceção no mundo seria um cenário como esse que o judiciário está empurrando a gente, de ser isento, mas não quando ele compra cotas de outro fundo. Porque eu estou olhando para o ovo galinha, como eu brinquei aqui, né? Não, eu tributo porque tem ganho, mas eu esqueço de que o dono desse ganho é o portfólio isento. Então, eu acho que a gente se distanciaria do mundo se prevalecer isso que a Receita estava pregando desde 2018 e o Judiciário agora, por enquanto, tem aceito. Então, acho que seria um mau exemplo, mais uma jabuticaba ruim aqui para nós. E no projeto, né, entre tantas maldades que eu brinquei aqui, que o pessoal da Receita parece que tem uma listinha para colocar, se previa também prejuízos, né, aos fundos. Mas o relatório agora do deputado Sabino, né, diminui muito a quantidade disso, fez em geral, aquele resumido de que, olha, a gente vai perder a arrecadação para tentar recuperar isso no crescimento da economia, e tirou várias dessas que eu chamei aqui de maldades, de aumento de arrecadação, inclusive não mais manteve a isenção dos cotistas, né, dos rendimentos. Agora, é Brasília, né, Carlos? A gente vê ele falando, o ministro Guedes junto, como se fosse já um acordo entre os dois, realmente, do que vai ser. Mas se você entrar no site da Câmara e olhar o projeto de lei original, ainda não tem o relatório. Eu vi ontem. Ainda não estava oficialmente lá. Então está todo mundo discutindo, recebendo por WhatsApp isso. Mas, enfim, é parte do jogo democrático, não tem nada de errado. Mas a gente realmente está com um alvo móvel. Nós temos feito no escritório discussões, eventos sobre isso, e eu brinco, olha, é um alvo móvel. Até o dia do evento, no meio da tarde, a gente vai ter que fazer um disclaimer. Olha, a gente olhou até agora há pouco, a gente está falando aqui, pode estar
o ministro ao vivo dizendo outra coisa e mudando tudo. Mas a gente, infelizmente, se distanciaria do que o mundo faz e o que se entende que é talvez mais adequado, né? Como eu disse aqui, se você cria um veículo de investimento e você dá isenção, como o Brasil optou por fazer tanto tempo atrás, era para que as pessoas realmente unissem esforços e fizessem a economia crescer. E, de novo, o governo não está abrindo um monte de arrecadação, ele está jogando lá para frente só. Simplesmente fazendo o que todo mundo faz, né? Então, alô, Receita Federal, não somente evitem essas maldades, pacotes de maldades, porque deprimem a economia, mas também deixa o Brasil mais longe, né, dos países mais ricos, mais civilizados até, do ponto de vista fiscal, né? Então, mais regras certas, menos incerteza jurídica também ajuda ao crescimento econômico do país como um todo. E os investimentos estrangeiros também agradecem, obviamente. Gente, infelizmente, nosso tempo se esgotou, mas eu queria agradecer muitíssimo o nosso Matheus Bueno, advogado tributarista da Bueno & Castro, tax lawyer de São Paulo. Muito obrigado, Matheus. É sempre um prazer tê-lo conosco aqui no Soro Notícias. Eu que agradeço, Carlos. Sempre um prazer estar por aqui. Contem sempre com a gente. É isso aí. Então, vamos discutir ainda muitas vezes, provavelmente, esse e outros problemas. Então, ou teremos no futuro, com certeza, de novo. Eu brinco que eu na área tributária e você na área de notícias de negócio, a gente não vai morrer de tédio. Vai ter sempre algo para comentar. De cabelos brancos ou poucos, né? A gente dá provavelmente. Mas de médio, com certeza não. Gente, brigadíssimo, Matheus, brigadíssimo a todo mundo que está seguindo a gente aqui no YouTube e também nas redes sociais. Sigam a gente no Instagram, no Facebook, no Twitter. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. Deixa aquele like maroto, seu comentário, que ajuda muito o nosso trabalho. Nosso site, suno.com.br/notícias, para ficar sempre atualizados sobre todas as informações que movimentam o mercado de capitais. E nosso podcast, que todo dia sai do forno e vai direto para a sua plataforma iOS ou Android. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção e até mais.